A exaltação do homem e a verdade do mito. O divino em cujo seio o homem sabia-se amparado, neste caso não é o absolutamente outro em que se refugiam aqueles para os quais a realidade do mundo se acha desacralizada. O homem se achava amparado no seio do divino, o homem antigo. Esse divino que amparava o homem não é aquilo no qual o homem moderno, no mundo desacralizado, se refugia. Pelo contrário, esse divino, que amparava o homem antigo, é o que nos rodeia. O meio em que vivemos e respiramos, que nos comove e ganha forma na claridade de nossos sentidos, de nosso espírito. O homem moderno, então, ele procura a religião como um refúgio. Agora, a religião antiga não era isso, não era um refúgio. Era o que nos rodeia, o meio em que vivemos e respiramos, que nos comove e ganha forma na claridade de nossos sentidos, de nosso espírito. É o próprio meio em que o homem vivia, era o divino. E no uso mais claro dos nossos sentidos, espírito, é que ele aparecia para nós, É onipresente. Todas as coisas e fenômenos falam dele, na hora magna em que falam de si mesmos. Cada coisa e fenômeno, no momento em que ele diz que ele está falando mais de si mesmo, mais da própria essência, aí ele está falando desse divino, que é a realidade. Não falam. Repara que ele está falando desse divino antigo para nós, como aquilo que nos rodeia. Isso que é uma coisa diferente do Otto. Ele vai trazer para nós, vai dizer que nós temos esse divino, essa realidade divina, como o grego tinha. A divindade não é um refúgio, como é a religião para o homem moderno. As coisas e fenômenos não falam de um Criador, nem de um Senhor, e sim do ser eterno que, tomando forma neles, se revela. Tudo que existe, então, não está falando de um Criador separado dessas coisas. Cada coisa que existe, ela é a revelação do divino, porque o divino tomou forma neles. E irradia com a inefável magnificência, dentro da qual mesmo o destino mais triste é grandioso. Porém, por isso que o herói trágico é herói. O destino dele é divino. Porém, o divino é muito mais que todas as coisas, fenômenos, instantes em que sua presença se declara. É a forma de todas as formas, a essência vivente, disposta a falar imediatamente ao homem, indo-lhe ao encontro, se ele for homem de verdade. Então, mais do que aquilo que aparece nas coisas, porque tomou a forma delas, o divino é a forma de todas as formas, é a própria forma, a essência vivente, e que vai ao encontro do homem. De todos os seres vivos, só o homem nasceu com a faculdade de perceber e verificar formas essenciais. Só o homem
enquanto só um homem dentre os seres vivos, ele entra em contato com o divino, apesar de tudo ser formas do divino. Portanto, sua própria constituição, a do homem, o liga com as formas do ser e sua hierarquia. Formas do ser e sua hierarquia, porque acima de tudo está a própria divindade, né? O próprio ser das coisas, a essência das coisas. E a partir dela é que as coisas são, é que há as formas assumidas pelas divindades. Sua própria constituição o liga com as formas do ser e sua hierarquia, até no ápice a forma do divino. A própria constituição do homem o liga com as formas do ser, o liga com essas tomadas de forma do divino em cada coisa que existe, e também com o próprio divino, na forma dele mesmo. Considerada desde esse ponto de vista, a experiência religiosa tem outra face. Melhor dizendo, tem uma face que a opõe à crença segundo a qual o sentido é tudo. O nome é apenas som e fumaça, como diz Fausto a Margarida. Então, essa experiência religiosa, ela é oposta à crença que atribui o ser ao sentido. Ao nome não algo, uma manifestação do divino, mas apenas o som, que uma palavra pronunciada. Bem sabia Hölderlin o que é o nome, em cujo seio a divindade de modo supremo aparece enquanto forma visível ao olho espiritual. Então o nome não é apenas som e fumaça. O nome, segundo Hölderlin, é aquilo em cujo seio a divindade de modo supremo aparece. Lembra do nosso estudo do Agamben? O nome, ele é acompanhado do dizível, aquilo que se diz pelo nome, aquilo que é pelo nome. Então o nome, nele aparece a divindade. E o olho espiritual o vê. Goethe escreveu a Jacobite. Goethe, né, o autor de Fausto. Tu me falas de crer, já eu valorizo o ver. E Hölderlin faz o mensageiro divino dizer à Virgem Germânia: ó filha, nomeia tu da terra sagrada a mãe. Na penha as águas murmuram, e no bosque os ventos, e em seus próprios nomes ressoa, de novo sobre nós o passado da era antiga. Ele está dizendo para a filha nomear da terra sagrada a mãe. E que as águas murmuram
aos ventos no bosque, e nos próprios nomes dessas coisas ressoa sobre nós o passado. Então, no nome do bosque e dos ventos e das águas, o nome que é acompanhado do som de cada uma dessas coisas, aparece o ser deles, né? Hoje em dia, tende-se a crer que o divino só pode ser experimentado. Só um detalhe, ele tá falando, olha como ele está falando da linguagem. Como primeiro ele falou que a divindade é a nossa realidade, é aquilo que aparece quando cada coisa se manifesta da melhor forma. E agora está falando da linguagem, como ela própria, ela é o modo pelo qual o ser divino aparece. Hoje em dia tende-se a crer que o divino só pode ser experimentado através de um misterioso arrebato que transformaria o absolutamente invisível e inimaginável em uma vivência psíquica. É-nos dito que desde o princípio esta teria sido a legítima via de acesso à vivência do divino. Ao passo que o mito, com seus personagens e eventos antropomórficos, seria uma alienação e uma adulteração do verdadeiro. Então, aquela visão que diz que a mitologia grega é uma antropomorfização, atribuindo a forma de homem às coisas divinas, às divindades, isso seria uma religião primitiva, por isso, e essa perspectiva vai dizer então que a religião evoluída, né, a religião dos tempos atuais, é aquela que entende o divino como um misterioso arrebato, um arrebatamento, em que o invisível e inimaginável é transformado em vivência psíquica. Então a religião atual, a evoluída, seria o divino como uma vivência psíquica daquele que foi arrebatado. Na verdade, a mística, enfim, a mística sempre aparece em épocas de afastamento do divino. Essa perspectiva é mística, do arrebatamento. Vamos olhar para o psiquismo de alguém que recebeu aquele arrebatamento, teve aquela experiência. Essa é uma perspectiva religiosa atual. A mística sempre aparece em épocas de afastamento do divino e de crescente insegurança. Então, nós só pensamos assim porque nós perdemos o contato com o divino enquanto a nossa realidade. O que Nietzsche exprime com estas belas palavras, com estas palavras amargas. Quando o ceticismo coabita com a nostalgia, surge a mística. Nostalgia, que é a saudade do homem de uma coisa que ele perdeu, que é a realidade enquanto realidade divina, e o ceticismo que o impede de ver que a realidade dele ainda é divina, de perceber que não mudou como ele acha que mudou. O que ele acha que ele perdeu, na verdade não está perdido. É uma questão... Enfim. O chamado antropomorfismo sempre foi uma das principais objeções contra a religião da Grécia Antiga. Nela, de fato, não apenas os deuses são representados em forma humana, como as histórias
que a seu respeito se contam aproximam tanto suas ações e condutas das humanas que os pensadores da antiguidade se sentiram escandalizados. O próprio Platão ele reprovava os comportamentos que foram atribuídos aos deuses olímpicos. Reprovava dizendo que aquilo desvirtuaria os jovens na sua educação. Isso então quer dizer que Platão já tinha um entendimento antropomorfizador da religião arcaica grega, né? E o Platão é clássico, é posterior. Sabe-se que, com veemência, Sócrates e Platão se exprimiram a propósito. Sabe-se com que veemência Sócrates e Platão se exprimiram a propósito de certos mitos arcaicos, cujo sentido originário certo é que não compreendiam melhor do que nós hoje em dia. Eles já têm, em relação à religião arcaica grega, a recuperação deles é como a nossa. Eles se escandalizavam como nós nos escandalizamos, porque eles já tinham perdido a realidade como uma realidade divina. Mas com especial satisfação costuma-se repetir as palavras do poeta e filósofo Xenófanes, que disse que, se os bois e cavalos tivessem mãos e soubessem desenhar, representariam os deuses em forma de bois e cavalos. Xenófanes está falando que está desmerecendo a religião da Grécia arcaica, dizendo que recolocando a hipótese de que ela antropomorfiza. Ao contrário, não há uma antropomorfização dos deuses, há uma divinização do homem. Porque o homem e tudo que fazia parte da realidade eram divinizados na religião grega arcaica. Quanta irreflexão! Se os bois e cavalos tivessem mãos e soubessem desenhar, ideia absurda, seriam humanos, claro, vocacionados a tudo quanto corresponde aos homens. Na tese do antropomorfismo, exprime-se um estranho desprezo pela forma corporal humana. Embora nesta se assinale e se prefigure tudo quanto eleva o homem acima de todos os demais seres vivos, aproximando-o da divindade. Como sempre se acreditou em todas as épocas, e capacitando-o a ser aquilo que se exprimiu com estas belas palavras: um diálogo com Deus. O corpo humano é um diálogo com Deus. Com este mesmo sentido piedoso, diziam os povos antigos, em Ovídio, nas Metamorfoses, de maneira análoga à doutrina da criação do Gênesis bíblico, que o homem foi feito à imagem da divindade. No Gênesis, com essa ideia de que o homem foi feito à imagem da divindade, está se correspondendo à religião grega arcaica, de que os homens e todos os aspectos da realidade são expressões das formas divinas. São formas divinas, né? Portanto, a figura humana não é de modo algum uma degradação do divino, mas uma elevação do homem ao divino. Goethe o reconheceu com clareza ao escrever, em seu estudo sobre a vitela de Miron. A ideia e o intento dos gregos era endeusar os homens, não hominizar a divindade. Essa ideia do Otto já está no Goethe. Trata-se de um teomorfismo,
não de antropomorfismo. E em seu estudo sobre Winckelmann, diz ainda Goethe a respeito da célebre imagem dos Zeus de Olímpia, que mesmo em épocas tardias arrebatava e fazia exaltar-se a alma de todo grego. O Deus se fizera homem para elevar o homem e convertê-lo em Deus. Porque os deuses têm forma humana, os deuses gregos? Porque eles se fizeram homem, para elevar o homem e convertê-lo em Deus. Olha, essa frase diz tudo. Aí está a verdade do mito. Aí ouvimos o pulsar de seu coração, de modo tal que dissipa todo o palavreado letrado e iletrado a respeito desse assunto. Nós o percebemos assim, mais antigo e originário que toda a introspecção mística, que nunca existiria se o mito não a tivesse precedido e não tivesse sido perdido, o mundo não tivesse se desacralizado. Na quarta parte de sua autobiografia, Goethe escreveu esta sentença espantosa: contra Deus, ninguém a não ser o próprio Deus. Pode-se inverter a frase e dizer: por Deus, ninguém a não ser o próprio Deus. O divino só pode falar ao divino. Portanto, se o homem o pode perceber, ele já está no homem. É bem como diz Goethe, imitando um modelo grego a respeito do olho. Se não fosse de natureza solar o olho, como perceberíamos a luz? Se a força de Deus não vivesse em nós, como poderia o divino arrebatar-nos? Se não fôssemos de natureza divina, como poderíamos perceber o divino? Porém, este arrebato que nos transporta rumo ao divino ainda não é o encontro, a união. Esta só se consuma na invocação. A invocação originária é o diálogo do homem com o divino. Nós vemos no início da Ilíada e no início da Odisseia, e também em alguns pontos ao longo dessas obras. A invocação às musas. Quanto mais fervoroso for o apelo, mais haverá o divino de responder em igual tom e forma. A encarnação, o milagre que se produz na própria divindade, é o caminho de toda revelação genuína. Ela se aproxima do homem mostrando-lhe um semblante humano capaz de lhe falar. Eliminar o mito para substituí-lo por uma vivência religiosa, trocar a experiência religiosa, a experiência da realidade como divina, trocar isso por uma vivência, é a minha vivência, não é a vivência dele, é uma questão de fé, é uma questão íntima, significa renunciar à proximidade de Deus. Isso é possível porque Deus não está mais entre nós. A respeito de seus germanos, diz o magnífico Grombeck: era seu mistério, o do autor, fazer os deuses humanos,
no antigo sentido profundo do termo em que a ênfase recai na identificação. Repara então que ele, falando os deuses antigos, os deuses gregos, não são coisas que nós procuramos para nos refugiar. E isso tem a ver com a nossa experiência religiosa atual. Não tem a ver com arrebatamento também. A experiência da religião grega é a experiência da realidade enquanto divina e do próprio homem enquanto divino. Pelas próprias palavras, a manifestação do divino. E até você pode entender o Deus judaico-cristão como podendo entendê-lo dessa maneira também. Como estando no meio dos homens, né? Ou você pode entendê-lo da maneira moderna, que é o Deus judaico criou o mundo e não faz parte dele. Então voltamos no próximo vídeo.